Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui neste dia desfrutando de uma vida diária com Deus e quero meditar juntamente com os irmãos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10. Quero ler aqui com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 13, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, e como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele traz aqui uma reflexão para a igreja de Corinto, muito atual para os nossos dias, na qual o apóstolo ele vai nos trazer aqui o exemplo do povo de Israel que deixou o Egito rumo à terra de Canaã. O povo de Israel que estava no Egito, sendo escravizado, debaixo da mão de Faraó, com um jugo terrível, pesado. Deus então ali envia Moisés para ser ali o libertador daquele povo. E esse povo de Israel, então, eles saem do Egito. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus, com mão forte, tirou este povo da terra do Egito. O Senhor operou ali diversos milagres. 10 pragas o Senhor mandou sobre o Egito, sendo que a nação, o povo de Israel, não sofreu nenhuma dessas pragas. Houve água com sangue, houve rãs, houve moscas, houve piolhos, houve úlcera, houve escuridão, houve a morte dos primogênitos, granizo, gafanhotos. Tantas coisas assolaram a terra do Egito. Tudo isso a demonstração do grande poder de Deus, para que assim então o povo de Israel pudesse deixar o Egito. E o povo então, ao deixar o Egito e começando essa caminhada rumo a Canaã, a terra prometida, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo vai dizer, que muitos deles não entraram na terra prometida. Muitos deles não alcançaram a promessa de Deus. Por quê? Porque pecaram durante a caminhada. É por isso que ele vai dizer no versículo 5: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E ele vai dizer no versículo 7: Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Aqui nos fazendo alusão de quando o povo ali esperava Moisés descer do monte e
como Moisés demorava, eles foram ali, pressionaram Arão, e Arão fez um bezerro de ouro, e o povo ali se tornou idólatra, adorando a um bezerro de ouro. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. O povo de Israel, durante sua caminhada, ali, chegando em certa região, onde foi conhecido depois como Baal Peor, o povo se prostituiu com as mulheres da terra e trouxe grandes consequências para o povo de Israel. E o povo também não parou por aí. No versículo 9 diz assim: não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O povo, ao tentar o Senhor, ali houve uma grande praga no meio do povo, onde serpentes picavam o povo e as pessoas adoeciam, vindo a falecer. Então o Senhor ordena a Moisés que erguesse aquela serpente de bronze, para que todo aquele que quando fosse picado olhasse para a serpente, para que obtesse a cura. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Muitas das vezes o povo de Israel murmurava contra o Senhor. Eles diziam que tinham saudade da comida do Egito, tinham saudade das coisas do Egito. E isso desagradava a Deus, porque Deus havia operado maravilhas para os livrar da escravidão. E muitas das vezes é assim em nossa vida. O Senhor Deus, Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou do mundo. Com mão forte Ele nos tirou do Egito. Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E muitas das vezes nós também entramos pelo caminho do povo de Israel. E fica para nós nesse dia, então, para não cairmos no pecado da idolatria, que é colocar algo à frente de Deus. Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Deus tem que ser adorado com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Não nos prostituamos. Aqui a questão da imoralidade sexual. Quantas pessoas escravizadas pelo vício da pornografia, quantas pessoas vivendo na fornicação, no adultério, na prostituição. Isso não agrada a Deus. Não tentemos a Cristo. Não murmureis, como alguns deles murmuraram. Meus amados irmãos, isso nos sobreveio como figuras, isso é para mostrar para nós que, assim como o povo de Israel, que saiu da terra do Egito, e durante a caminhada, por esses pecados, eles morreram durante a caminhada e não herdaram a promessa. Se nós também, que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, confessamos ao Senhor como o único Salvador, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos aos perigos da nossa caminhada, corremos um grande risco de parar no meio do caminho, de ficar no meio da caminhada, de sentar e ficar prostrado no meio do deserto. Mas o que Deus tem para nós preparado é a Canaã celestial. Então não devemos desanimar desta caminhada, não devemos baixar a guarda, não devemos deixar de vigiar. Devemos manter o nosso olhar fixo no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para Deus, para que assim possamos vencer os desafios dessa caminhada. E como disse o profeta ao povo de Israel certa vez: levantai e andai, pois não é aqui o vosso descanso. O nosso descanso será quando Cristo vier buscar a sua igreja. Aí sim nós iremos gozar da terra prometida, nós iremos gozar das bênçãos espirituais que Deus tem preparado a cada um de nós. Então, meus amados irmãos, que venhamos a caminhar de maneira prudente, de maneira sábia e de maneira vigilante, para que não venhamos a fazer como o povo de Israel, na qual Deus não se agradou deles e eles não puderam entrar.
mas que possamos ser como Josué e Caleb, os únicos dois que entraram e herdaram a terra prometida, porque mantiveram o seu coração firme nas promessas do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um nesse dia e que o Espírito Santo ajude-nos a colocar em prática esta palavra. Amém.